Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Um culto abençoado como esse, o Senhor Jesus está aqui, não há mais nada o que fazer. Glória a Deus, aleluia. É passar a palavra ao pregador em nome de Jesus. Eu passo a palavra à pregadora desta noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória, canta lá, bastante, anda lá. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Quem pode dizer glória, levante a sua mão e diga glória, que Deus está presente aqui, aleluia. Eu também senti essa unção, minhas lágrimas não resistiu e caiu, aleluia. É porque Deus está aqui. Irmãos, Deus me tomou e falou comigo, olha, tudo que eu tinha que fazer. E eu fiquei maravilhada, eu não aguentei, de madrugada eu chorei. Porque a palavra não veio de mim, a palavra veio de Deus. E antes de falar com a igreja, Deus já tinha me passado tudo à noite. E eu chorava, foram umas 3 noites seguidas. E eu só chorava. Mas Deus falou, olha, antes de você começar a mensagem, eu quero que você conte o teu testemunho, o que eu fiz na sua vida. Porque não era você, era eu. E eu não aguentava em lágrimas. Em volta, quando eu tinha 19 anos de idade, eu estava no meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu vim ali pela Marechal, em sentido a JK. Uma irmã me parou e disse, irmã, você me dá uma carona? E eu disse a ela, como você me chama de irmã? Aonde eu trabalho, eles me pediram para ir de calça, eu estou de calça, como que você sabe que eu sou uma irmã? E ela disse para mim, você tem um brilho diferente. Ela sentou na minha garupa e nós seguimos em sentido a JK. Naquele período eu andava de bicicleta. E quando chegou num cruzamento, ela disse, olhe lá, com a voz estrondante. Eu olhei. Ela disse, está vendo aquele caminhão que está vindo ali? Hoje seria o dia da tua morte. Mas eu não permiti, porque eu te amo muito. E quando eu olhei para a bicicleta, não havia ninguém na minha bicicleta. E eu pedalando, era horário de almoço. Eu cheguei em casa, minha mãe estava em casa, mas eu não conseguia falar. Eu tive forte comoção de choro. Minha mãe me perguntava, preocupada, filha, por que está chorando? Me fala, por favor, o que aconteceu contigo? E eu em lágrimas não conseguia falar. Ela fez um copo com água de açúcar. Ela me deu depois que eu me recompus um pouco, porque nem pegar o copo eu conseguia, porque eu tremia da cabeça aos pés. E quando eu consegui me recompor um pouco e tomei aquela água, as únicas palavras que saíam da minha boca, eu disse, mãe, hoje eu carreguei um anjo de Deus na minha garupa e não sabia. Agora nós vamos falar junto, 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios, irmão, 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, que ele está presente. Jesus está aqui. E os anjos do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o teme. Quantos tementes de Deus nós temos aqui? Ergue as suas mãos e glorifique. Os anjos do Senhor estão aqui. Não te apresses a sair da presença dele. Ele está aqui. E neste momento nós iríamos fazer menção à palavra do Deus Altíssimo. Abram suas Bíblias aí no
João 1, Evangelho de João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Agora, para não... que durante a mensagem eu vou falar os outros para vocês. Então a gente vai pegar o 14 aqui. Vamos direto lá no 14. 14 agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu dizia, o que vem depois de mim. Contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Agora vamos lá em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou aquele que era, eu sou aquele que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, eu peço aos irmãos que depois de se assentar, continue nesse mesmo espírito, amém? Volte os seus pensamentos para cá, que Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo. O Verbo significa o Logos de Deus. A palavra verbo no grego é a palavra de Deus. E no verbo em português, ele é uma palavra que expressa uma ação. E Deus fez todas as coisas pelo poder da tua palavra. Ele fez céus, ele fez terra, ele fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Do pó da terra formou o homem. E este homem tinha olhos, mas não via. Tinha boca, mas não falavam. Tinha pés, mas não caminhavam. Tinha mãos, mas não apalpava. Faltava algo ali. E Deus vem e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Zacarias 12:1. Assim diz o Senhor, que estende os céus e funda a terra e coloca dentro do homem o espírito do homem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos espírito, nós somos alma. O que é alma? É o nosso consciente, é a forma como pensamos, é a forma como agimos. Essa é a nossa alma, é o livre arbítrio que Deus nos deu, o nosso direito de escolha. Essa é a nossa alma, essa presta conta a Deus. Agora a matéria é o pó que nós fomos feitos, que é o nosso corpo. E Deus fez o homem dormir um sono pesado, um sono profundo. Ele vai lá na costela do homem, tira um osso e forma a mulher. Agora Deus usa Adão, preste bem atenção. Deus usa Adão falar essas palavras. Deixará, isso, irmão, em Gênesis 2, né? No verso 22 adiante. E deixará o homem, pai, mãe, unir-se à sua mulher, e juntos serão uma só carne. E o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, não havia pecado, e Deus já tinha plano de família para a humanidade. Saiba que nós não somos fruto do pecado. Nós nascemos em meio ao pecado, mas nós não somos fruto deles. Nós somos projeto de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
perto da árvore, preste bem atenção nessa palavra. Perto da árvore vem a serpente, a mais astuta de todo o jardim. E dizia: olha, se você comer do fruto, você será igual a Deus, vossos olhos se abrirão. E a mulher faz o quê? Ela deixa de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz da serpente. Ela deixa ouvir a voz do Criador e começa a ouvir a voz da criatura. Só que tem um porém aí ainda. Em 1 Tessalonicenses 5:22, Deus vem nos ensinar: afasta-te de toda a aparência do mal. E aonde que a mulher estava? Aonde Deus ordenara que não estivesse. Ah, mas a árvore para Eva parecia boa. O fruto também parecia bom. Mas e a palavra de Deus fica aonde? A árvore, Deus deu o nome de árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem, a obediência a Deus, e o mal, a desobediência a Deus, que é o pecado, e do pecado vem as consequências. E quando a mulher, ela come do fruto da árvore, o que acontece? Ela logo entrega do fruto também a Adão. E Adão faz o quê? Não a repreende, compatua com seu ato, compartilha do mesmo ato de Eva. E no mesmo momento que eles comem do fruto, os seus olhos se abrem e eles veem o quê? Que estão nu. E quando eles veem que estão nu, o que acontece? Eles se envergonham. Procuram agora as folhas do jardim para tampar a sua nudez. E dela eles fazem um cinto para cobrir a sua nudez. E como Deus fazia todas as manhãs, Deus vem conversar com o homem. E Deus diz: Adão, ó Adão, aonde estás? Ah, Senhor, eu estou aqui. Eu ouvi a tua voz e me escondi, porque eu vi que estava nu. E Senhor Deus disse: por acaso comeste da árvore que eu ordenara que não comeste? Por isso que vestes que estás nu? Ah, Senhor, mas foi a mulher que tu me deste. E a mulher, por sua vez, ela diz que foi a serpente. Ah, Senhor, foi a serpente. Foi ela que me enganou. E todo pecado, ele tem consequência. Vontade de Deus, castigo de Deus, não consequência do pecado. E Deus disse à mulher: você terá dores de parto. Deus vai e diz à serpente: olha, você arrastará sobre a terra todos os dias da sua vida e comerás pó. E você, homem, você trabalhará, você viverá do suor do seu rosto, até que do pó retorne, pois do pó vieste e para o pó voltará. Em Eclesiastes 12:7, que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. E essa geração de Eva vem Caim e Abel. Caim era lavrador, ele cultivava a terra. E Abel era pastor, ele cuidava das ovelhas. E eles vão oferecer as suas ofertas a Deus. E Deus se agrada mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Deus dá dentro do direito dele. Nós, como ser humano, como estamos numa empresa em questão de liderança, um funcionário vai bem, ele se destacou, toma aqui sua gratificação. Ah não, ele produziu a mais, está numa obra, é um excelente profissional, eu te ligo, eu estou lá nas Américas, olha, você vai receber mais do que o salário, porque tu és bom, tu faz um serviço perfeito, toma aqui. Mas é Deus que é criador de todas as coisas. E naquele momento Deus se agrada mais da oferta de Abel do
rosto desfigurado, não aceita a posição de Deus. E Deus é um Deus que sonda o nosso pensamento e que sonda o nosso coração. A partir daquele momento que Deus o sondava, Deus vai e avisa a Caim: Caim, o pecado jaz às portas. Para entendermos melhor nós enquanto humano, se nós virmos um ladrão na porta do vizinho, a gente fala: ei, vizinho, ladrão já à porta. Assim Deus avisou a Caim. Mas Caim não deu ouvido à voz de Deus. Quando está ele e o seu irmão vão para o campo, lá Caim o mata por inveja. E Deus, como fazia todas as manhãs, Deus vem conversar com Caim. Caim, onde está o seu irmão Abel? Ah, Senhor, sou eu, pois, o guardião do meu irmão? Ou seja, sou eu, pois, o protetor do meu irmão? E Deus disse a ele: eis que o sangue de Abel clama por justiça na terra. E Deus chega para Caim e fala. E Caim ainda continua a falar com Deus: ah, Senhor, são o meu pecado maior que as tuas misericórdias. E Deus vai lá, põe infinita compaixão e coloca uma marca na testa dele. Mas alerta ele: olha, Caim, para que não matem, você será fugitivo. Você andará de um lugar para o outro. E Caim vira para Deus e fala: olha, é meu castigo mais do que eu possa suportar. Vontade de Deus, castigo de Deus, não consequência do pecado. E essa geração se torna uma geração abominável, uma geração perversa, uma geração violenta. E Deus faz o quê? Decide destruir a terra. E Deus fala: Noé, homem justo e bom, construa uma arca conforme eu te ordeno. Como Deus falou comigo, passou essa mensagem inteira, ele também falou com Noé. A forma, a madeira, o tamanho, a largura, o que ele deveria usar para a água não entrar dentro da arca. Que se eu fosse falar tudo, era um dia, ainda era pouco. E Deus ordena Noé construir a arca. E Noé obedece. E fala: Noé, quando a arca estiver pronta, Noé, entra você e cada um animal, cada casal de cada animal, segundo a sua espécie. Cada réptil, segundo a sua espécie. Cada ave, segundo a sua espécie. Juntamente com a sua família. E quando a arca está pronta, Noé fecha a arca e chove 40 dias e chove 40 noites sobre a terra. Depois, 7 dias, Noé solta um corvo que vai e volta. Sem achar onde pousar, retorna à arca. Depois Noé solta o corvo novamente, que vai e volta, e sem ter onde pousar, retorna à arca. E depois Noé solta uma pomba, que vai e volta, e sem ter onde pousar, retorna à arca. E depois de novo Noé solta outra pomba, que vai e volta com calho de oliveira. E Noé entende então que as águas haviam minguado. E depois disso, depois de 150 dias, Deus ordena a Noé que saia ele e a sua família da arca. E Deus faz uma aliança com Noé: jamais eu destruirei a terra novamente com água. E coloca um arco-íris no céu. Para lembrar ele mesmo, para lembrar Deus mesmo. Ele falou: para mim lembrar. Não é para lembrar vocês, não. É para mim lembrar, para lembrar ele mesmo do compromisso que ele tinha feito com Noé, de não destruir a terra novamente com água. Mas essa geração, depois de muitos milagres, ainda continuou perversa. Ela vai e fala: não, vamos construir uma torre de Babel, uma torre bem alta. Essa torre vai alcançar o céu. Ah, ninguém alcança nós mais. Nem água, né? Acabou. Nós vamos fazer. Aí eles fizeram. E Deus pisa de novo na terra e vê aquilo, não se agrada. E Deus sobe novamente aos céus e diz: olha, descemos e confundemos a língua dos homens. E Deus confunde a língua dos homens. Por isso, cada nação fala um idioma diferente.
E nessa geração, Deus vê Abraão, homem justo e bom, homem honesto, de acordo com o coração de Deus. Mas a sua parentela não era. E Deus fala: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, porque eles são idólatras. Eles adoravam outro Deus e não adoravam o único Deus verdadeiro. Então Deus pega Abraão e tira do meio da sua parentela. Quando Deus quer, Ele faz, não importa onde que vá, mas Ele faz. Ele tira Abraão do meio da sua parentela e fala: olha, agora a partir de hoje você não vai chamar Abraão mais não. Você vai chamar Abraão, que eu vou te falar aí, pai de grande nação. E a sua mulher não vai chamar, sua esposa não vai chamar Saraí mais não. Ela vai chamar Sara. E pode ir também com seu sobrinho Ló. E eles vão os três. E o nome dessa terra, Canaã. Deus envia Abraão para lá. E Deus abençoa Abraão grandemente. E Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E os que te amaldiçoarem, Abraão, eu amaldiçoarei. E os que te abençoarem, Abraão, eu vos abençoarei. Isso é tu uma bênção. No tempo de hoje, nessa modernidade que está, nessa sociedade que está, eles vêm nos ensinar que a gente tem que ter coragem de ser imperfeito. Mas saiba que coragem, irmãos, é frente ao perigo. Coragem é um esforço além do natural. Isso é coragem. Nós já nascemos imperfeitos. Eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Mas eu sei que amas a verdade em teu íntimo, e no oculto me fazes conhecer a tua sabedoria. Vem, Senhor, purifica-me e ficarei puro. Vem, Senhor, e lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti se renderão. E Deus tinha uma promessa com Abraão. Abraão desejava: ah, Senhor, eu quero. E os anos passaram. Em conversa, Abraão com Deus, Abraão diz: ó Senhor, tu não me deste descendentes. Ou seja, ó Senhor, tu não me destes filhos. E o Senhor diz para ele: olha para as estrelas do céu. Pode contar? Pode. Assim será a sua descendência. Farei de ti uma grande nação. E Deus concede a Abraão o seu filho, o filho da promessa. Muitos anos lutando, pedindo, e ele concede. Abraão o amava, como Abraão amava. Quem é pai e mãe sabe, né? Amava. E Deus chega para Abraão e fala: olha, eu quero aquele filho, sabe? O filho da promessa eu quero. O seu único filho eu quero. E Abraão obedece a Deus. Arruma as coisas. Arruma Isaac. Pega 2 servos, vamos. Onde que nós vamos? Monte de Moriá. É para lá que nós vamos. E eles vão. E chegando no Monte Moriá, Abraão deixa ali seus 2 servos. Abraão deixa ali o cavalo também fica. Agora vem meu filho, meu amado, vem! E vai com Isaac. Sobe ao Monte Moriá. E chegando lá, Isaac diz: pai. Abraão diz: eis-me aqui. Olha, pai, tem lenha, tem fogo. Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz: Deus proverá o cordeiro. E quando Abraão vira as costas, o arbusto se mexe. Quando ele olha, o
cordeiro, porque o anjo tinha dito a ele: não faça isso, tu temes a Deus. E o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é ter obediência a Ele. É dizer: eu entrego minha vida em suas mãos. Eu não sei para onde onde estou indo, mas eu vou, Senhor. É contigo eu irei. E Abraão oferece o cordeiro no lugar do seu filho amado, primogênito, filho único, o Isaac. Mas que amor é este? Me expliquem, porque eu não consigo compreender. Que não poupa o seu filho unigênito, seu único filho, e usa ele mesmo como cordeiro por amor a mim, por amor a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tenha vida, tenha vida. E Deus cumpre a palavra enviada a João. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que eu vos dizia, que era antes de mim e veio depois de mim, e ele é primeiro do que eu, a qual eu não sou digno nem de lavar a sandália de teus pés. Eu vos batizei com água para arrependimento dos vossos pecados, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando João vai batizar Jesus, ele olha para a cabeça de Jesus Cristo e vê o Espírito Santo em formato de uma pomba. E uma voz bradando no céu: este é o meu filho amado. E ele vem, deixou o resplendor de sua glória, e ele vem montado no jumentinho, e os que iam adiante dele jogam seus mantos, jogam ligalhos, e os que seguiam, os que iam adiante dele, gritam como forma de socorro, sem ter vergonha, um brado em alta voz: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E ele veio para quem? Ele veio para os seus. E os seus o que fizeram? Não receberam. Por que não receberam? Queriam oferecer holocausto, mas não queriam intimidade com Deus, não queriam relacionamento com Deus. Queriam se livrar das consequências do pecado, mas não queriam se livrar do pecado. Queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam o Deus das bênçãos. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, todos os que creem no seu nome. E aonde Jesus ia, uma multidão o seguia. É aonde? Não é uma multidão não, são várias multidões. Aonde Jesus ia, uma multidão o seguia. E Jesus, vindo de Jericó, vem Zaqueu,
publicano. E judeu não tinha contato com publicano. E Jesus vindo andando. E Zaqueu, homem de pequena estatura, ele era o que ordenava os publicanos. Ele era o que? Graduado. E Zaqueu corre, sobe até o alto de uma árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus passa, Jesus não somente olha para Zaqueu, mas chama ele pelo nome e diz: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. E esse mesmo Jesus, ele está aqui e está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Porque Jesus, ele é a luz dos homens. E as trevas não resistem à luz, porque a luz prevalece sobre as trevas. Mas é necessário, tenha coragem e abre a porta e ele entrar. E quando ele entra, há transformação. Não há quem resista, é só se entregar. E aonde Deus faz a transformação? E Zaqueu fala: olha, Senhor, eu dividirei toda a minha fortuna, toda a minha riqueza, que ele era muito rico, aos pobres. E se eu tirei de alguém, se eu fraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Ele teve a transformação de Jesus Cristo. E aonde Jesus ia, uma multidão o seguia. Lhe trouxeram uma mulher, falando: olha, cumpra sobre esta mulher a lei de Moisés. Esta mulher, ela deve ser morta. E Jesus, escrevendo na areia, diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E saíram um a um, ficando ali somente Jesus e aquela mulher. E Jesus, olhando para a mulher, diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Quem te condenou? E aquela mulher diz: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sabe por quê? Jesus veio para justificar os nossos pecados, mas para nos livrar dele, não é para nós continuarmos nele, não. E aquela mulher teve a sua vida transformada por Jesus Cristo. Vá e não peques mais é uma ordenança. A palavra vá é uma ordenança. Vá e não peques mais. E onde Jesus ia, uma multidão o seguia. E quando Jesus chega, está ali sentado, ensinando, logo à frente os seus discípulos se alimentando. Quem é que chega? Chegam os fariseus, chegam os escribas. Quem são os escribas? Os escritores da lei, quem fazia as leis. Os escribas chegam. Jesus, olha lá, olha aí na sua frente, aí ó, seus discípulos. Eles não seguem a doutrina, ele não segue o costume dos judeus, que judeus não comem sem se lavar, judeus não comem sem lavar as suas mãos. E olha aí os seus discípulos como estão. E Jesus chama eles de hipócritas, bem que profetizou Isaías: me louvam com os lábios, mas o coração, este está distante de mim. Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do homem. E Jesus Cristo continuava ensinando aquele povo, aquela multidão. E de repente ele dispensa a multidão, dispensa os fariseus, dispensa os escribas. E os seus discípulos querem saber mais sobre essa parábola e perguntam para Jesus:
Jesus nos explique melhor. E Jesus disse: vocês também não entendem, porque o que entra no homem é digerido pelo seu estômago, mas o que sai do homem é fruto do seu coração, que reflete nos seus pensamentos e na sua atitude. Porque dos maus pensamentos do homem é que vem a inveja, é que vem o homicídio, é que vem o adultério, é que vem a prostituição, é que vem os vícios. E Jesus sempre os ensinava, os seus discípulos. E Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E como ele servia, ele entregou para nós o seu próprio corpo. Ele estava em servidão a Deus e a nós. Ele orava, ele jejuava, ele vigiava. E reunido com seus discípulos, eles dizem: toda vez que vos orais, orai-vos assim: Pai nosso que estás no céu, glorificado seja o teu nome. E como nós podemos, nós, simples humanos, dependente dele, glorificar o nome dele? Como que podemos? Dando glórias a ele. Venha a nós o teu reino. Nós estamos chamando o governo dele para a nossa vida e dizendo, como está escrito na Bíblia: sem mim nada podeis fazer, Senhor, sem ti eu nada posso fazer, me ajude, Senhor. E agora, ele é quem está nos dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele nos está nos dizendo: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não armazenam em celeiro, mas eu todavia tenho cuidado. Muito mais sois vós, muito mais somos nós. Olhai para os lírios do campo, como florescem, como crescem. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E em parábola, Jesus ensina aos seus discípulos de um senhor que tinha um servo, que perdoou a dívida desse servo, mas esse servo foi incapaz de perdoar a dívida do outro servo. E esse seu senhor chama esse servo de servo injusto e infiel. E se nós não perdoarmos as falhas do nosso irmão, nosso Pai Celestial que está no céu também não perdoará as nossas. Mas se nós perdoarmos as falhas dos nossos irmãos, nosso Pai que está no céu também perdoará as nossas. Mas por que Deus requer isso de mim? Eu não consigo. Peça a Ele, Ele vai te ajudar. Você sabe por quê? Quando há mágoa no seu coração, mágoa é amargura, você não tem felicidade, é tristeza, você lembra, você chora, é uma ferida que sangra. Mas Deus, Ele não cura só o corpo, não, Ele cura a alma também. E quando você perdoa, libera perdão, aquela pessoa deixa de dormir com você no travesseiro. Aquela pessoa deixa andar com você, porque você liberou perdão. Você está fazendo igual Abraão disse ao seu sobrinho Ló: se você pegar a direita, eu seguirei a esquerda. Se você pegar a esquerda, eu seguirei a direita. Sem mágoa, sem contenda, sem ira. Depois Abraão manda uma carta de saudação para Ló. Libere perdão. Que quando você liberar perdão, essas feridas da alma, ela vai cicatrizar, você vai ter paz, vai ficar cicatriz, mas não vai lhe causar mais dor. E na noite em que Jesus foi traído, ele pega
pega o pão e dando graça, ele parte o pão e diz: esse é o meu corpo. Esse é o Novo Testamento. Jesus vem e divide a história entre Novo e Velho Testamento, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele deu graça, porque somente pela graça nós somos salvos. Porque eu e você, todos nós já estávamos condenados. E ele apresenta o cálice e diz: este é meu sangue, a nova aliança. Lembra da aliança do concerto? Lembra que carregavam na frente dele e venciam as guerras? Lembra? Jesus Cristo agora é a nova aliança. Ele é a arca do concerto. Ele é que nos justifica e nos purifica de todo o pecado. Mas ele diz, talvez nós não queremos ouvir, mas ele fala a si mesmo. Está escrito na Bíblia para nós falarmos. Não é aquilo que nossos olhos querem ver. Não é aquilo que nosso ouvido querem ouvir. Porque quem recebe a retidão de Deus é purificado. Porque nós, quando corrigimos um filho, é porque nós o amamos, mesmo que doe em nós, mesmo que saia lágrimas. E Jesus diz: examina, pois, o homem a si mesmo. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação. Porque a maior libertação que existe é quando Deus nos liberta de nós mesmos, do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, da nossa própria vanglória. E não vivemos mais segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em nós. A salvação, ela é individual. Estando dois no campo, essa parábola quem deixou foi Jesus Cristo. Estando dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Estando dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Isso representa o individualismo da salvação. Se os dois estiverem preparados, claro que vão subir. Mas porque Deus nos manda examinar nós mesmos? Porque Ele não tem a sabedoria, Ele é a sabedoria. Deus não quer que nós fiquemos olhando para os nossos irmãos, olhando para os outros. Ele está dizendo: que culpa tenho eu se os homens te decepcionam? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, Ele é o nosso exemplo a ser seguido. Ele não nos decepciona jamais. E por 30 moedas de prata, Jesus Cristo foi traído. E na noite que foi traído, Ele disse: o que come no meu prato, esse me trairá. Mas é necessário que essas coisas aconteçam para que se cumpre as Escrituras. E Jesus Cristo, quando Jesus Cristo sai dali, Judas beija o rosto de Jesus Cristo. Quem eu beijar, este é o Cristo. Quem eu beijar, ou seja, esse é o escolhido de Deus. Quem ainda está com o coração pronto para ouvir o que Deus preparou para nós, erga suas mãos e diga glória a Deus, aleluia. Que eu estou querendo passar essa mensagem por completo. Não te apresse a sair da presença de Deus. E quando Judas beija Jesus, Jesus Cristo é levado. E quando Jesus Cristo é levado, Ele é entregue a quem? Ele é entregue aos judeus. Por isso que a Bíblia diz: olha, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, porque Ele foi entregue aos próprios judeus. E os judeus, por costume, por doutrina, não podia ter sangue nas mãos. O que eles queriam? Nós não podemos matar, mas Pilatos ele pode. Pilatos pode matar.
Tá, então a gente entrega para Pilatos. E chegando em Pilatos, Pilatos não vê em Jesus culpa. E Pilatos diz: olha, eu tenho poder nas mãos para te libertar. Eu tenho poder nas mãos, diga alguma coisa a seu respeito. Diga alguma coisa que te justifique. E como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Não saiu palavra nenhuma que te justificasse. E chegando a Pilatos, Pilatos lembra: peraí, não, eu tenho uma segunda oportunidade, para não ter o sangue aqui, né, na minha mão. Ele lembra que aquela noite era noite de Páscoa, dia de Páscoa, podia libertar um dos prisioneiros. E ele fala: olha, liberte Jesus ou crucifique Barrabás. E aquela multidão que estava presente ali, não são todas as multidões que Jesus pregou, não. Era aquela multidão que estava presente ali naquele momento. Os judeus sempre falando para eles: olha, crucifiquem Jesus e liberte Barrabás. Instigavam a multidão a gritar. E o que Pilatos faz para agradar a multidão? Ele liberta Barrabás e crucifica Jesus, mas lava as suas mãos. Ah, eu vou lavar minhas mãos porque eu não quero o sangue do justo em minhas mãos. Ele vai e lava as suas mãos. E Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele apanhou. Os soldados levaram ele apanhou, ele sangrou bastante, rasgaram as suas vestes, foi zombado. Tu és mesmo o rei dos judeus, toma aqui a tua coroa. E colocaram uma coroa de espinho na cabeça do nosso Jesus Cristo. E durante o caminho ele sangrava. E quando Jesus Cristo chega, ele é pregado as mãos, pregado os pés. E quando ele é erguido na cruz, ainda continua zombando do nosso Cristo. Um dos ladrões disse: se tu és mesmo filho de Deus, o escolhido de Deus, salva a ti mesmo. Mas o outro diz: olha, nós fizemos por merecer, mas este nada fez por merecer. Lembra-te de mim, Senhor, quando chegares no teu reino. E ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus Cristo, o nosso Cristo, ele teve sede. E estava lá já no alto da cruz. O que fizeram? Molharam uma espuma, amarraram, colocaram um pau bem grande e molharam bastante, colocaram na boca do nosso Jesus Cristo vinagre. Quanto ele sofreu por nós, mesmo tendo a glória em suas mãos. E quando a dor foi aumentando, ele diz: Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ali ele suspirou, e quando ele suspirou, toda a terra tremeu, e eles disseram: este é mesmo Filho de Deus. E ele disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois de 3 dias, ele pega a chave da morte e diz: morte, aonde está a tua vitória? Eu venci a morte. Pois saibam que existia uma salvação para nós, somente física. Antes nós não tínhamos salvação eterna. É somente por Jesus Cristo. E ele disse: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele era aquele que é, ele é aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E cada um de nós receberemos o nosso galardão segundo as nossas obras. E para finalizar, eu quero deixar para a nossa meditação 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. Afastem-se de toda aparência do mal, por
purificam os seus corpos, as suas almas, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que sejamos irrepreensíveis quando Ele voltar. Perdi essa oportunidade.